Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito a liturgia de forma antecipada nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao meu YouTube, blog, Instagram e Facebook. Dê o like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nosso contato e a possibilidade de salvação de almas, já que aqui é a boa notícia transmitida. Vamos então à liturgia referente ao dia de hoje. Primeiro domingo da quaresma. É o dia 18 de fevereiro de 2024. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou aqui simbolizando. Essa mostra aqui é para dizer que a cor é roxa dos paramentos litúrgicos, ok? Porque estamos no tempo da quaresma. No rito da celebração temos o prefácio próprio com a missa própria e o creio, ok? É o que informam o Anuário Sagrado Coração de Jesus e o site Nova Aliança, que diz também que é a primeira semana do Saltério. Antífona da entrada. Ele me invocará e eu o ouvirei, hei de livrá-lo e glorificá-lo, vou saciá-lo com longos dias. É o Salmo 90, versículo 15 e o seguinte. Coleta, coloque suas intenções, sua súplica, pode também agradecer, ok? Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do Sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. No site Nova Aliança está escrito conosco vive e reina, mas nas liturgias que eu tenho recebido nas igrejas, vem escrito convosco vive e reina. Então, em algum local aí existe uma parte errônea. Talvez seja no site Nova Aliança, que está escrito conosco e não convosco. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos do 8º ao 15. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 25, versículos do 4º BC ao 5º AB, 6º ao 7º BC, 8º ao 9º, refrão 10º. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Repitamos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mas verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Repitamos, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Vamos à segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos do 18 ao 22. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu vida nova pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Mas antes vamos aclamar o Evangelho com Mateus, capítulo 4, versículo 4. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Repitamos, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira explicação do texto, que está no Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, texto de Patrícia Moraes. Este domingo dá início ao período da Quaresma, tempo favorável para uma atenção especial ao chamado que o evangelista nos faz. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é uma conversão, uma sincera mudança de atitude. Parece óbvio, mas só se arrepende quem se considera pecador. Portanto, não basta apenas um cumprimento ritual litúrgico, mas o voltar-se para Deus mediante a fé em Jesus, colocando o coração plenamente nas atitudes, nas boas obras, no buscar o bem em todas as circunstâncias. É um exercício diário que não sobrevive de superficialidades e exige profundidade. Para reconhecer a supremacia divina em nossas vidas, precisamos nos despir da autossuficiência, do orgulho
e revestir-nos da humildade e da confiança na salvação. Temos também uma explicação da Bíblia Pastoral, deixa eu ver, do ano 1990. Tem uma explicação aqui que diz o seguinte, sobre Marcos 1, versículos do 12 ao 15. Atenção, a tentação no deserto resume os conflitos que Jesus vai experimentar em toda a sua vida. Deverá enfrentar o representante das forças do mal que escravizam os homens, e Deus o sustentará nessa luta. São as primeiras palavras de Jesus. Elas apresentam a chave para interpretar toda as suas atividades. Cumprimento. Em Jesus, Deus se entrega totalmente. Não é mais tempo de esperar, é hora de agir. O reino é o amor de Deus, que provoca a transformação radical da situação injusta que domina os homens. O reino está próximo, né? O reino é dinâmico, está sempre crescendo. Conversão. A ação de Jesus exige mudança radical da orientação de vida. Acreditar na boa notícia, na boa nova, é aceitar o que Jesus realiza e empenhar-se com ele. Agora vamos ver o que diz Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Foi tentado pelo demônio. Marcos 1, versículos do 12 ao 15. É o título da liturgia comentada de Santini. O e-mail dele, né? santini@novaalianca.com.br. Em 14 de fevereiro de 2016, o Papa Francisco dizia em sua homilia. Então vamos ver, na verdade, uma homilia do Papa Francisco que foi colocada aqui por Santini. Vejamos o que ele disse. Quaresma, tempo para regular os sentidos, abrir os olhos para tantas injustiças que atentam diretamente contra o sonho e o projeto de Deus. Tempo para desmascarar aquelas 3 grandes formas de tentação que rompem, fazem em pedaços a imagem que Deus quis plasmar. As 3 tentações de Cristo, 3 tentações do cristão que procuram arruinar a verdade a que fomos chamados, 3 tentações que visam a desagradar e desagradar-nos. Primeira, a riqueza, apropriando-se de bens que foram dados para todos, usando-os só para mim ou para os meus, é conseguir o pão com suor alheio ou até com a vida alheia. Tal riqueza é pão que sabe a tristeza, amargura e sofrimento. Numa família ou numa sociedade corrupta, este é o pão que se dá a comer aos próprios filhos. Segunda tentação, a vaidade. A busca do prestígio baseada na desqualificação contínua e constante daqueles que não são ninguém. A busca exacerbada daqueles 5 minutos de fama que não perdoam a fama dos outros. E, alegrando-se com a desgraça alheia, abre-se o caminho à terceira tentação. A pior, a do orgulho, ou seja, colocar-se num plano de superioridade de qualquer tipo, sentindo que não se partilha a vida comum dos mortais e rezando todos os dias: dou-vos graças, Senhor, porque não me fizestes como eles. 3 tentações de Cristo, 3 tentações que o cristão enfrenta diariamente, 3 tentações que procuram degradar, destruir e tirar a alegria e o frescor do Evangelho, que nos fecham num círculo de destruição e pecado. Por isso vale a pena perguntarmos-nos: até que ponto estamos conscientes destas tentações na nossa vida, em nós mesmos? Até que ponto nos acostumamos a um estilo de vida que considera a riqueza, a vaidade e o orgulho como a fonte e a força de vida? Até que ponto estamos convencidos de que cuidar do outro, preocupar-nos e ocupar-nos com o pão, o bom nome e a dignidade dos outros, seja fonte de alegria e de esperança? Escolhemos Jesus e não o diabo? Se
vos recordais do que escutamos no Evangelho, Jesus não responde ao demônio com qualquer palavra própria, mas responde-lhe com as palavras de Deus, com as palavras da Sagrada Escritura. Por isso a igreja oferece-nos este tipo de quaresma. Aliás, a igreja oferece-nos este tempo da quaresma, convidando-nos à conversão com uma única certeza: Ele está à nossa espera e quer curar o nosso coração de tudo aquilo que o desagrada, que o degrada, degradando-se ou degradando a outros. É o Deus que tem um nome: misericórdia. E seu nome é a nossa riqueza, o seu nome é a nossa fama, o seu nome é o nosso poder. E é no seu nome que repomos a nossa confiança. Como diz o Salmo: vós sois meu Deus, em vós confio. Termina aí então a palavra de Francisco. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Salmo 115, versículo 9. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos do dia, eles seguiram Jesus e nós, portanto, devemos segui-los também, como Paulo. Paulo seguiu Jesus e falava para nós o imitarmos, porque ele imitava Jesus. Santo de 16 de fevereiro, 16, espera, porque eu confundi a data, 16 não, 18, né? Santo de 18 de fevereiro, Beato João de Fiesoli. Giovanni de Fiesoli, no civil Guido de Pietro, conhecido como Beato Angélico, dizia sempre: quem faz as coisas de Cristo está sempre com ele. Sua convicção era de que todas as ações deviam ser orientadas para Deus. A pintura era vista como expressão da experiência contemplativa, instrumento de louvor e de elevação da mente às realidades celestes. Fiesoli nasceu na Toscana, nos fins do século XIV, e desde criança demonstrou uma grande predisposição para o desenho e as miniaturas. A aspiração pelo belo tornou-se cada vez mais obstinada na alma do jovem artista. Num primeiro momento, esta aspiração reforçou seu talento natural pela arte. Mais tarde, tornou-se uma clara e inconfundível chamada à vocação religiosa por parte de Deus, que é a beleza por excelência. Angélico entrou com seu irmão Bento para o convento de Fiesoli. Oração, estudo e austeridade aperfeiçoaram o espírito e o pincel do Frei Giovanni, levando-o a traduzir em imagens os frutos de sua oração. Eram crucifixos, imagens de Nossa Senhora, anunciações, vibrantes luzes diáfanas e retábulos de altares. Ele pintava de joelhos e jamais iniciava suas obras sem rezar, comovendo-se quando reproduzia Cristo na cruz. Angélico entrou com seu irmão Bento para o convento de Fiesoli. Frei Angélico tornou-se prior de São Domingos em Fiesoli entre 1448 e 1450 e desenvolveu esta função com humildade e espírito de serviço. Se ele quisesse, lembra ainda um escrito da época, podia ter vivido de modo opulento e ter se tornado rico com suas pinturas. Pelo contrário, sempre evitou o poder, a riqueza e a fama. De fato, ele rejeitou, sem hesitar, a proposta que o Papa Parentuccelli lhe fez de ocupar a sede episcopal de Florença. Faleceu em 18 de fevereiro de 1455 num convento em Roma. São muitos os peregrinos que todos os anos enfrentam a longa subida do Capitólio para visitar sua sepultura. Santo do dia 18 de fevereiro, São Flaviano. Vamos ver a história de São Flaviano. Flaviano pertencia à alta aristocracia romana e era convertido ao cristianismo. Na época do imperador Constantino, foi eleito governador de Roma, dadas a sua grande inteligência e a sua boa moral. Quando, porém, o imperador morreu e em seu lugar assumiu seu filho Constâncio, este deu início à perseguição dos cristãos, e logo Flaviano foi destituído do cargo.
Ele, porém, não se intimidou e passou a dedicar seus dias a confortar e estimular os cristãos. Morto Constâncio, assumiu Julião, que deu continuidade à perseguição, empreendendo-a ainda com mais ênfase. Flaviano, que já era um sacerdote cristão, se destacava muito pela prática radical do evangelho e por sua defesa contra os hereges. Assim, em 446, foi eleito patriarca de Constantinopla, que na época era a capital do Império Romano, já que o mundo católico se via estremecido por agitações político-religiosas e sua atuação poderia reverter este processo. Flaviano assumiu com mão de ferro o posto, mas em seu primeiro ato oficial já pode ter tido uma ideia dos conflitos que viriam. Era costume o patriarca, assim que assumia, mandar um presente simbólico ao imperador. Ele enviou então um pão bento durante a missa solene como símbolo de paz e concórdia. O primeiro-ministro mandou o pão abençoado de volta, dizendo que só aceitaria presente em ouro e prata. Flaviano respondeu que o ouro e a prata da igreja não pertenciam a ele, mas a Deus e aos pobres, seus legítimos representantes na terra. Tanto o imperador quanto o ministro juraram vingança e as pressões começaram. Flaviano enfrentou várias dissidências que depois seriam consideradas heresias em concílios realizados para julgá-las. Entre elas, a mais significativa foi a que queria tirar de Jesus o seu caráter humano. Isso significaria aceitar que a divindade de Jesus teria assimilado e absorvido sua humanidade. Flaviano conseguiu o apoio do Papa Leão Magno em Roma, mas foi traído pela parte do clero que defendia a tese. Nenhuma das decisões conciliares foi aprovada pelo Papa, a não ser o chamado Tomo a Flaviano, carta enviada pelo Papa São Leão Magno ao presidente do concílio, condenando as heresias de Nestório e de Eutix. Flaviano foi praticamente assassinado durante a Assembleia Ecumênica, que por isso é chamada o Conciliábulo de Éfeso. Isto mesmo, maus religiosos se uniram aos políticos e os inimigos conseguiram sua deposição do cargo. O bispo Flaviano foi preso e ali mesmo torturado tão cruelmente que ele não aguentou e logo depois veio a falecer vítima delas, no dia 18 de fevereiro de 449. 2 anos depois, o Papa Leão Magno, que também é venerado pela Igreja, convocou um concílio onde a verdade foi restabelecida. Aceitavam-se as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, e os contrários foram declarados hereges. No mesmo concílio, a figura do bispo Flaviano foi reabilitada e ele declarado mártir pela ortodoxia da fé cristã. O culto a São Flaviano se mantém vivo e vigoroso ainda hoje e sua festa litúrgica ocorre no dia de sua morte. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz em seu canal no YouTube que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Sim, não ou espere. É que for melhor, ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem estiver com ele na terra, permanecerá com ele na eternidade por todos os séculos dos séculos. Estaremos em comunhão com Deus. Mas isso é se a pessoa aceitá-lo como Deus. Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Temos o Pai, Divino Pai Eterno, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Eu quero estar na eternidade com Cristo Jesus, com Maria Santíssima, com São José, São Paulo, São Pedro, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II,